Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, segundo São João, no seu capítulo 6, ali a partir do versículo 22 em diante, ele nos revela uma busca que todos nós fazemos todos os dias. Busca por sentido de vida, busca por respostas, busca por Deus. Mas nem sempre o procuramos por quem Ele é, mas pelo que nós esperamos receber dele. E a palavra de hoje, ela nos apresenta uma multidão que procura Jesus. Eles atravessam o mar, vão atrás dele, superando todos os obstáculos. Olhando para essa multidão, meus irmãos, vemos claramente que existe um movimento. Existe por parte dela um esforço grande. Existe também um grande desejo. E quando eles encontram Jesus, nosso Senhor lhes revela algo que é muito forte. Vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Meus irmãos, Jesus está nos dizendo que é possível buscá-lo, mas pelos motivos errados. Aquela multidão viu o milagre, mas ficaram presos ao pão. Ficaram presos àquilo que lhes saciavam. Eles experimentaram o sinal, mas não chegaram ao seu significado pleno. Não entenderam nada, meus irmãos. E é aqui que a palavra começa a nos alcançar. Porque essa busca da multidão também revela a nossa própria busca. Quantas vezes nos aproximamos de Deus apenas quando precisamos de algo? Quantas vezes, meus irmãos, nossa fé se limita ao que Deus pode nos dar e não a quem de fato Ele é? Mas Jesus nos faz um chamado decisivo hoje. Trabalhe não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Isso não quer dizer que Jesus está desprezando o pão material. Na verdade, ele está elevando o nosso olhar. É como se ele dissesse que nós estamos nos preocupando com aquilo que passa, mas ele quer nos dar aquilo que não passa, exatamente aquilo que permanece. Mas este evangelho, ele segue e vai nos mostrar que aquela multidão então pergunta a Jesus: o que é que eles devem fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de nosso Senhor é surpreendente, porque ele diz que a obra de Deus é que aquelas pessoas devem acreditar naquele que Deus enviou. E assim, meus irmãos, nós percebemos que a realização das obras de Deus não é, antes de tudo, fazer muito, mas crer verdadeiramente em quem Ele é. E crer, meus irmãos, é confiar, é ter dependência, é se entregar, é deixar de colocar a nossa segurança nas coisas passageiras e colocá-las em Jesus. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós buscamos Jesus como aquela multidão que o Evangelho de hoje nos apresenta. Precisamos então aprender a deixar de buscar apenas o que Jesus pode nos dar e começar a buscar o próprio Jesus. Porque, meus irmãos, quem busca apenas o pão material como aquela multidão, muitas vezes se frustra quando o pão acaba. Mas quem encontra Jesus de verdade, descobre um alimento que nunca passa, um alimento que permanece. E hoje a palavra de Deus, ela nos questiona por quem nós estamos de fato buscando. Por Jesus e pelo que Ele pode nos dar, ou por quem Ele de fato é. Porque, meus irmãos, existe uma mudança que precisa acontecer no nosso coração, que é sair de uma fé meramente interesseira e muitas vezes mesquinha para uma fé verdadeira. E hoje o Senhor nos oferece muito mais do que soluções passageiras. Ele está oferecendo Ele próprio a cada um de nós. Então, diante dessa palavra,
Nós não podemos permanecer numa fé meramente superficial, porque Jesus é o sentido de tudo. Ele é a resposta pela busca pela vida que nós realizamos todos os dias, mas uma vida plena. E quando nós entendemos isso, algo dentro de nós muda profundamente. E essa busca deixa de ser por necessidade e se torna encontro. E é aí, meus irmãos, que a fé deixa de ser interesse e se torna vida plena em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.